mudando de assunto, e recentemente eu entrevistei o Fernando Holliday. E nessa entrevista, uma das perguntas que eu fiz para ele, falei assim, você não acha que mesmo com a sua saída do MBL, isso poderia acontecer sem problema nenhum, mas esse distanciamento do discurso, e em alguns momentos até a troca de farpas entre vocês, não enfraquece a direita como um todo? E aí eu falei, o que você perguntaria, o que você falaria para o Kim Kataguiri? Eu usei esse exemplo. E a pergunta que eu faço para você é similar. Você não acha que a direita, mais à direita, menos à direita, centro-direita, deveria se unir e não ficar se alfinetando com coisas do tipo, você é bolsonarista, ou você é nazista, ou você é filhinho de papai, coisas que a gente vê permanentemente entre a própria direita e que isso causa um enfraquecimento? Então, primeiro, o que você acha a respeito disso? E segundo, você teria alguma pergunta ou alguma frase a respeito do Fernando Holliday para que houvesse uma reaproximação, se não de integrar, voltar ao MBL, coisas desse tipo, que eu acho que não passa isso nem na cabeça dele, nem da de vocês, não é uma necessidade, mas de se aproximar nas pautas e lutar a mesma luta? Vamos lá, não se trata de uma diferença ideológica em que, olha, eu discordo de você nesse grampo aqui, então vamos discutir e brigar por causa dessa discordância pontual. Não é esse o fato. Eu acho que está muito claro aqui que há dois grupos na direita, né? Um grupo que, a meu ver, é bastante oportunista e fica rodeando a popularidade do Bolsonaro, né? Então ignora os seus erros e, em vez de apontar aquilo que nos trouxe o PT de volta, fica adulando a figura messiânica do Bolsonaro, que é uma figura errante, né? E tem um outro grupo, que é um grupo que, diferentemente deste primeiro grupo oportunista, mesmo sabendo das consequências de se enfrentar uma figura popular, assumiu o risco de defender aquilo que é certo. Então posso dar inúmeros exemplos aqui. Quando o Bolsonaro colocou um petista na PGR, né, o Augusto Aras, que é um engavetador que não processou nenhum corrupto, isso é um dado, isso é um fato, isso não é opinião. Nós apontamos, isso está errado. Foi a primeira vez na história que um presidente da República colocou alguém no Ministério Público, com o PGR, que não estivesse na lista tríplice do Ministério Público. Isso abriu um precedente que o Lula, inclusive, vai aproveitar agora para colocar um cara dele ali. Né? Quando o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes para ser o ministro do STF, que literalmente deu o voto de Minerva para que o Lula se tornasse elegível, portanto, o Lula só é presidente por causa de uma ação direta do Bolsonaro, nós apontamos o erro. Né? Enfim, são inúmeras as traições que nós apontamos. Aumento do fundo eleitoral, a não privatização de várias estatais que não dependiam do Congresso, enfim. Nós decidimos apontar o erro e nós pagamos o preço por isso. Né? Em 2019, quando o Bolsonaro estava no auge da sua popularidade, nós batemos de frente com ele por acreditarmos que ele estava cometendo erros e traições, tá? E perdemos inscritos, e perdemos seguidores, perdemos like, perdemos dinheiro, perdemos popularidade. Isso aconteceu. E nós nos mantivemos na linha. Hoje, não. Hoje nós já crescemos, nós já estamos muito maiores do que estávamos antes. Mas na época foi muito doloroso, foi muito difícil fazer isso. E isso deu uma filtrada nas pessoas que realmente lutam pelo que acreditam e das pessoas que lutam pelo oportunismo. No caso do Holliday, eu acho que é um caso muito particular, porque ele passou por essa tormenta com a gente, e quando ele perdeu a eleição em 2022, ele decidiu, né, olhar de uma forma mais pragmática para o que estava acontecendo e falou, como é que eu faço para ter mais relevância? Como é que eu faço para... eu quero lembrar que ele saiu do MBL antes da eleição, tá? Então ele saiu do MBL, ele ganhou a eleição em 2020 com a gente para vereador, saiu do MBL em 2020, foi perdendo relevância, em 2022 perdeu a eleição, e aí ele pensou, o que eu faço agora para voltar a ter algum público? Bom, vou fazer a coisa mais fácil que tem, que é ficar apoiando o Bolsonaro e passando pano para os erros dele. E é isso que ele faz. Hoje ele vai lá e pede desculpa ao Bolsonaro, diz desculpa ao Bolsonaro, se antes eu discordava de você, hoje eu discordo de mim mesmo, desculpa Flávio Bolsonaro, você não fez rachadinha, nós não vamos pagar esse pedágio. E o fato do Fernando Holliday atacar a gente, né, mostra que ele está, como eu falei, desesperado por atenção e tentando ter alguma relevância no clã bolsonarista. Né? Porque qual a relevância do Holliday para o Bolsonaro? O cara que era ex-MBL, só isso. Né? Só que ele não nos causa dano, e por isso que a gente praticamente ignora ele.
Então, eu não teria nada a dizer para ele, né? Eu já sei exatamente o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Acredito que ele não tenha nada também a dizer para nós, né? São escolhas diferentes, onde a história vai mostrar quem estava do lado certo, né? A gente vai ter uma eleição daqui a pouco. Em 2024 vai ter outra eleição, em 2026 nós vamos ter outra, e nós vamos ver quem são os oportunistas, quem são aqueles que estão lutando pelo que acreditam. E a história vai dizer quem está certo.